Senhor Jesus, use as nossas mentes e os nossos corações para que a tua palavra entre, Pai. Para que a tua palavra seja absorvida. Para que a tua palavra gere frutos. Ela gere raiz primeiro, ela cresça e ela gere frutos, Pai. De nada adianta estudarmos se a tua palavra não for fixada para que nós a aprendamos e a pratiquemos. E, portanto, pedimos ao Senhor que nos faça solo fértil também. Nós oramos agora há pouco por aqueles que ainda não estão afofados o suficiente para serem solo fértil, para que o Senhor faça a semeadura, mas pedimos que o Senhor faça em nós mais e mais e mais e mais semeaduras, para que nós geremos frutos em abundância, para que quando o Senhor passar, nós não sejamos árvore seca, árvore morta e amaldiçoada, conforme o Senhor encontrou quando estava ali às portas de Jerusalém. Que nós sejamos aquela árvore lotada, carregada de bons frutos do Senhor, e que consigamos abrigar na nossa copa toda sorte de vida, Senhor Jesus, que as pessoas encontrem em nós a sombra, o abrigo, a tranquilidade, porque em nós está o Senhor, porque em nós o Senhor capacita, porque em nós o Senhor faz, porque através de nós, nos instrumentalizando, o Senhor nos envia para influenciarmos e mudarmos este mundo, para que todos aqueles que são teus entrem para o teu aprisco, Senhor Jesus. Use-nos mesmo, que esta palavra não seja em vão, que tudo que o Senhor nos ensina não seja em vão, que entre, fique, floresça, frutifique, e nós sejamos usados como teus soldados para derrotarmos as forças das trevas, os principados e potestades nos lugares celestiais, e para que o Senhor em nós se apraza como nosso Pai. Obrigado, Senhor, que podemos chamar o Senhor de Abba. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou aqui, gente, fechar os microfones, vocês se sintam à vontade para abrir. Você fechou o seu também. Daniel, não te escuto. Você fechou seu microfone, Daniel. Fechei o meu próprio microfone, mas abri aqui. Sim. É porque eu estou usando dois instrumentos. Está no celular, eu fechei pelo computador, fechou do celular também. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha só, hoje vamos começar falando de igreja, vamos falar bastante. Vocês têm percebido que nós temos falado sobre igreja frequentemente, sobre o nosso papel como igreja, sobre o que o Senhor espera de nós como igreja, sobre o que podemos fazer como igreja e sobre o que não devemos ser. Para sermos uma igreja saudável, há coisas que nós também não devemos ser. Então, vamos lembrar como que a gente se torna igreja, né, gente? Parece muito evidente para alguns, mas nem tanto para outros. Sem conversão, ninguém é igreja. Ninguém entra para o aprisco do Senhor sem antes confessar o seu nome, sem antes invocar o seu nome, ninguém se torna membro da igreja. Nós temos na sociologia e na antropologia estudos sobre o que são as religiões, o que é a fé, como a fé se manifesta na vida das pessoas, mas não nos interessa aqui o que a sociologia, o que a antropologia e o que as ciências humanas falam sobre religião. Aliás, nós sequer devemos ter religião, porque caminhar com o Senhor é muito diferente do que ter religião. Ter religião significa simpatizei com esta filosofia, simpatizei com esta ideia, isso me faz me sentir bem, eu me sinto melhor ali, e você simplesmente escolhe entrar para um grupo de dogmas, um grupo de pessoas, e você segue ali o que é orientado ali. Isso é religião. Nós não somos chamados para ter religião. Nem mesmo aquelas religiões que usam a Bíblia, ou que usam o nome de Cristo como base, pois religião é diferente de vida cristã. Na vida cristã, o que a gente faz a gente é alcançado pela graça do Senhor. O Espírito Santo manifesta a graça, e pela graça nós temos a nossa vontade liberta para que nós possamos crer, porque sequer
podemos crer se não estivermos libertos pelo Senhor. Porque a fé que a gente recebe, aquela primeira fé para poder crer, ela é dom de Deus, ela não vem de nós conforme as Escrituras nos ensinam, ela é dom de Deus até para que ninguém se glorie, e as Escrituras são claras em relação a isso. Então, quando alguém, recebendo desta fé, se apoia no Senhor, confessa o seu nome, esta pessoa recebe a chama do Espírito Santo de Deus, e esta pessoa agora entra para o aprisco do Senhor. Mas quando nós entramos no aprisco do Senhor, nós não temos muitas bases, não é? Vocês se lembram de quando vocês se converteram? Nós nos convertemos e nós não conhecemos muitas vezes as Escrituras, nós não sabemos quais são os mandamentos do Senhor, nós não sabemos, às vezes, como nos comportar diante dos outros irmãos, nós não sabemos o que é esperado de nós não sabemos como contribuir, nós não sabemos como não podemos contribuir. Então, aquele que se converte ao Senhor, ele precisa de auxílio. O apóstolo Paulo chegou a dizer, vocês devem se lembrar isso, das epístolas, que sede meus imitadores como sou de Cristo, ou seja, aquele que já tem experiência caminhando com o Senhor, imitando o Senhor porque caminha com o Senhor, passa a auxiliar o mais novo na fé, aquele que está chegando na fé. E todos precisam passar por isso que nós chamamos de discipulado. Não há quem não passe por discipulado. É impossível entrar para a igreja e não passar por discipulado. Até porque, quando nós somos do aprisco, nós precisamos aprender a caminhar com aquele rebanho do Senhor. E aquele rebanho já tem um passo, já tem um jeito de caminhar, já conhece a direção, já sabe ouvir a voz do seu pastor, já conhece os sinais da vara, os sinais do cajado, e quem entra ainda não conhece. E, portanto, sem discipulado, ninguém pode ser aperfeiçoado. Eu quero que você se lembre que Jesus chegou a falar lá em Lucas 6, que todo aquele que é bem instruído, ele se torna como seu mestre. E então, nós vamos sendo instruídos pelos mais velhos na fé, que já foram instruídos pelos mais velhos na fé, que já foram instruídos por aqueles que viram Jesus lá atrás, e assim a igreja vai crescendo sobre o fundamento dos apóstolos. Isso é o início da nossa caminhada cristã. Então, assim a gente se torna parte da igreja. E lembre-se também de que quando Jesus nos ensinou aquilo que deveríamos fazer, lá em Mateus 8, ele disse, né, alcancem todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, e disse, ensinem essas pessoas a obedecerem todas as coisas que são ordenadas por mim, por Jesus, né? Foi isso que ele nos disse, ou seja, nós precisamos ensinar. Aqueles que são mais velhos na fé têm o dever de ensinar aqueles que estão chegando na fé. Todos na igreja têm um papel. Igreja não é um lugar onde você chega, assiste ao culto e sai. Isso não é igreja. A igreja, ela não é um lugar. E assim a gente já responde uma das perguntas, né, que foram feitas no título desta mensagem. Onde é a igreja? Quem é a igreja? O que é a igreja? A igreja não é um lugar. A gente até pode chamar de igreja o lugar onde está reunida a congregação dos justos. Aquela congregação que lá no Salmo número 1 a gente fala, né, a congregação dos justos, aquela congregação perante a qual os ímpios não subsistirão, porque não subsistirão no juízo, mas aqueles que são justos diante do Senhor estarão de pé na presença do Senhor. Esta congregação dos justos é a igreja. E, portanto, este estilo que a gente vê que é um estilo contemporâneo de ser igreja é capenga, é errado, é antibíblico. Igreja não é aquele lugar. Me preparo para ir aos domingos à igreja ou aos sábados, né? Dependendo do tipo de denominação cristã. Você vai, assiste e sai. Não, você é igreja. Você não vai à igreja, até porque você é a igreja. Você também é templo do Senhor e você tem um papel a seguir. Agora, falando da perspectiva daqueles que chegam e que precisam ser ensinados, eles precisam ser primeiro batizados, né? Quando Jesus falou lá em Mateus 28, ele disse, né? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem essas pessoas. Ou seja, alguém precisa batizar, ninguém se batiza sozinho, né? Ninguém mergulha nas águas sozinho. Eu, quando inclusive me converti no dia da minha conversão, eu estava sozinho.
E estando sozinho, vejam só o que faz a falta de um discipulado. Eu falei, eu preciso ser batizado, eu acho, né? E como eu estava sozinho e havia uma piscina à minha disposição, o que eu fiz? Entrei na piscina, confessei o nome do Senhor Jesus e mergulhei nas águas. Saí e falei, acho que agora eu estou dentro. Mas eu não estava dentro porque eu mergulhei ali nas águas sozinho. Porque a palavra do Senhor diz que as pessoas precisam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que já têm o Espírito de Deus batizam aqueles que estão entrando e depois ensinam aqueles que estão entrando para a fé. E agora vocês percebam que assim, a gente começa sendo igreja, primeiro sendo cristão. Antes de ser a igreja, ou seja, a congregação, a multiplicidade dos santos juntos, nós somos individualmente também o santo. Não porque nós não pratiquemos pecado, mas porque nós recebemos um título de justiça do Senhor e passamos a ir nos aperfeiçoando no ouvir da voz do Espírito Santo e na leitura e no conhecimento, no estudo da Bíblia, e assim nós vamos ficando fortes para que nós consigamos estarmos de pé e irmos nos santificando. Lembrando que assim, quando a gente se converte, Jesus já nos dá um título, ou seja, é um estado. Não é um processo, é um estado, o título de justo. Então, nós já fazemos parte da congregação dos justos. Porém, a santificação ela é um processo, é uma caminhada com o Senhor, que envolve também erros, né? Não só acertos, envolve erros, envolve irmos sendo limpos de tudo aquilo que nós vivíamos no mundo, do nosso vão jeito de viver, conforme as Escrituras nos ensinam, e nós vamos nos tornando cada vez mais santos. Mas nós conseguimos isso sozinho? Não, nós não conseguimos. Nós precisamos ser discipulados. E precisamos irmos sendo moldados à imagem e semelhança de Deus. E conforme vamos sendo moldados à imagem e semelhança de Deus, ficando mais parecido com Ele, com o Senhor, nós vamos ficando mais capacitados a caminharmos ao lado dos irmãos da igreja e a exercermos o nosso papel de igreja, o nosso papel na igreja, nesta congregação dos justos. Ninguém é igreja sem papel, gente. Todos nós precisamos ter um papel. No corpo de Cristo, todos são membros e todos os membros têm um papel. E, portanto, assim, a primeira coisa que a gente precisa é fazer uma avaliação se a gente tem vivido o verdadeiro cristianismo ou se a gente está embebido por esta tóxica bebida que tem sido fornecida à igreja e que nos ensina que ser igreja é assim, eu tenho o pastor que eu quero, a hora que eu quero, quando não me agrada um, eu mudo para outro, né? Eu estou assistindo um pastor que lá de Londres, às vezes de outro país, inclusive, não gostei mais desse, passo para outro, sigo o outro, quando não gosto, assisto a hora que eu quero, faço a hora que eu quero, não tenho compromisso com ninguém, não faço parte de nada, não sou membro, portanto, do corpo. Vejam só a gravidade. Não sou membro do corpo, porque o membro tem função, e você não tem função assim. E assim o cristianismo se torna a cara do nosso mundo capitalista, não é? Tenho algo à minha disposição, uma bandeja de opções, escolho o que eu quero, na hora que eu quero, e não tenho compromisso com ninguém. E quando tenho compromisso, só tenho quando eu individualmente quero e saio na hora que eu quero. Mas é isso que é ser igreja? A Bíblia nos diz que é isso que é ser igreja? Não é isso que é ser igreja. E, portanto, nós precisamos nos sujeitar, irmos aprendendo com os que vêm antes, indo recebendo as nossas funções, as nossas vocações vão sendo descobertas por aqueles que são mais velhos. Através das nossas vocações, nós vamos podendo servir melhor. E conforme nós vamos nos aperfeiçoando, nós passamos a entender quando o Senhor nos chama, a ouvir a voz do Senhor, e assim nós podemos atender ao chamado, porque o Senhor é o dono da seara, não é? Ninguém entra trabalhando na seara do Senhor onde quer, onde decidiu. Não, é o Senhor. Nós podemos até pedir, assim como os mais velhos pedem que o Senhor envie trabalhadores para a seara, aqueles que vão chegando precisam estar atentos à voz de Deus para saber para onde nesta seara, neste campo de trabalho, o Senhor está me chamando. E assim a gente vai sendo colocado pelo Senhor no local de trabalho para onde Ele nos chamou e vamos usando da capacitação que aqueles que são mais experientes vão nos dando para que nós consigamos servir neste ministério onde o Senhor nos chamou. E em algum momento o Senhor começa a nos dar também os dons. Ele nos dá conforme quer,
segundo a sua liberalidade. O Senhor dá dons do jeito que Ele quer. Lá em 1 Coríntios 12, nós temos, né, uma lista de dons, e o Senhor nos dá, para alguns Ele dá um, para outros Ele dá outros, para alguns Ele dá multiplicidade de dons, e com estes dons nós vamos servindo melhor nos ministérios para os quais nós fomos chamados a entrar. Agora, não existe ninguém sem ministério. Existe cristão em fase de aperfeiçoamento. Existe cristão em fase de discipulado, é verdade. Existe sim. Mas estamos sendo aperfeiçoados para quê? Para servirmos melhor aqui na igreja e para conseguirmos vencer junto com este aprisco. Nós não vencemos sozinhos, nós vencemos num aprisco, num rebanho do Senhor. E olhe só que interessante. Para nós sermos aperfeiçoados, nós vamos cometer erro. Então, uma coisa que a igreja precisa ter, e é uma coisa que muitas igrejas não têm, né? E quando eu digo igrejas, estou agora usando o termo naquela acepção popular, né? De núcleos da igreja, né? De diferentes denominações, de diferentes ajuntamentos de pessoas fazendo parte de uma mesma igreja global, né? E algumas igrejas não têm paciência no discipulado. E eu digo isso porque nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm mais vergonha de exporem os seus pecados. Durante muito tempo em que o cristianismo era majoritário, as pessoas elas ficavam acanhadas. Elas não podiam reconhecer um determinado estilo de vida que renderia para elas uma grande exclusão social. O que era errado, inclusive, né? Porque não é assim que a igreja deve agir com os pecadores. A igreja não deve chancelar o pecado, mas ela deve chamar o pecador, entender o pecador, ensinar o pecador, discipular o pecador, aperfeiçoá-lo para que ele vá caminhando no caminho do Senhor. Evidentemente, alguns escolhem outro caminho, mas se nós não damos a chance para o pecador, né, para que ele entre e seja aperfeiçoado, nós também estamos fechando as portas para que eles sejam realmente preparados como igreja do Senhor. E você se lembra o que Jesus falou sobre os fariseus, né? Ai de vós, que não entram e nem deixam entrar. Nós não podemos estar nesta posição como igreja de termos medo do pecador. A igreja hoje ela está numa situação de medo e o verdadeiro amor lança fora todo o temor, né? Ou em algumas traduções lança fora todo o medo. Nós temos de chamar o pecador para perto e auxiliá-lo. O que nós não podemos é chancelar o pecado e fingir que não estamos vendo o pecado. Até porque precisamos admoestar uns aos outros, edificar uns aos outros. Mas por que eu estou dizendo isso? Será que hoje a igreja, pensem em vocês próprios, será que hoje a igreja, ela tem paciência para aquele que entra? Porque se nós entramos com o título de justo, mas não entramos ainda santificados, nós não podemos esperar que a pessoa que entre livre de todo o seu arsenal de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos de paciência para com o pecador. O pecador precisa de um compromisso para com o seu Deus. Nós precisamos de paciência com ele, precisamos ser duros, às vezes, em alguns momentos, quando percebemos que há um relaxo, mas nós precisamos dar tempo para que a obra de Deus seja feita na vida dessa pessoa pecadora. E para isso, a igreja tem os seus ministérios. E pelo menos 5 desses ministérios são tratados assim como especiais na Bíblia. Não porque eles são mais honrosos, né? Porque até a Bíblia nos diz que aos que têm menos honra, dê mais honra, e fala isso no contexto dos dons e dos ministérios, mas porque é um conjunto de ministérios que eles são muito de base, que são aqueles que estão lá em Efésios 4. Eu não sei se você se lembra, que são os apóstolos, evangelistas, os mestres chamados de doutores, né? Depois em 1 Coríntios 12, então é a mesma coisa, mestres ou doutores, e os pastores e profetas. Eu falei em ordem alfabética, não está nessa ordem lá, mas eu falei em ordem alfabética. E estes ministérios são muito de base. E, portanto, quem entra para a igreja passa a ser acompanhado e edificado, se não por outros ministérios, com certeza por alguns ou todos estes. Não tem como nós entrarmos para uma igreja que não foi nem fundada. O ministério apostólico nada mais é do que o ministério missionário, a fundação de igrejas. Nós temos hoje, no local onde nós nos reunimos presencialmente, uma igreja fundada. O Senhor permitiu a fundação de uma igreja. Aquilo é uma igreja. Aquilo lá é o corpo de Cristo. E por isso estamos reunidos aqui, inclusive. Vocês que estão aqui agora,
que são parte desse ministério, onde nós nos encontramos presencialmente, vocês estão lá porque o Senhor fundou. Ele usou pessoas para fundar aquilo lá, certo? Então, este é um ministério que existe. E este é um ministério que tem orientações próprias para como se faz este processo de fundação. E depois, quando este ministério ele é fundado com base em uma pregação que foi feita, em um chamado que foi feito. Pela boca de quem? Dos evangelistas. Então, aí nós já chegamos ao segundo esse corpo quíntuplo, né, de ministérios centrais. Então, os evangelistas vão chamando e as pessoas vão se convertendo pela pregação daqueles que exercem o evangelismo, ou seja, que é a pregação focada naqueles que ainda não conhecem a palavra. Aqueles que entram para a igreja precisam agora de uma nutrição diferente do que aqueles que estavam do lado de fora. Ou seja, não é mais de evangelismo que eles precisam. Aqueles que entram precisam agora de serem aperfeiçoados pelos mestres, pelos doutores, ou seja, por aqueles que são os especialistas em profundidade na Bíblia, para que possam aperfeiçoar este corpo e para que este corpo possa caminhar com saúde para frente. Vocês lembram que o Senhor já nos ensinou lá no Velho Testamento que o povo perece por falta do conhecimento da palavra? Como nós podemos viver de acordo com o que o Senhor nos ensina se nós não temos conhecimento da palavra? E agora é feita uma outra pergunta. Quanto nós devemos conhecer da palavra? Existe uma medida de quanto nós devemos conhecer? Interessante isso, né? Se nós devemos viver em aperfeiçoamento, que a Bíblia nos ensina a vivermos em aperfeiçoamento, enquanto estivermos aqui respirando, nós precisamos ir nos aprofundando na palavra. E será que nós, como igreja, temos feito isso? Vocês já passaram para fazer este exame? Quanto nós temos nos dedicado a estudar? E será que nós temos sido ovelhas rebeldes? Não, eu estudo tudo sozinho, eu faço tudo do meu jeito. Ou nós temos nos sujeitado a um ensino magistral, né, de mestre específico, no qual nós vamos sendo aperfeiçoados de maneira organizada. Vocês já pararam para perceber a seriedade que é isso? Porque se nós estudamos de uma maneira livre e solta, livres nós somos, mas assim, de uma maneira solta, de uma maneira não organizada para o estudo, e o mestre, o doutor na palavra, ele tem isso para passar também, esta disciplina e este foco, este jeito de ensinar, de maneira que o conhecimento seja assimilado de maneira perfeita. Seja bem-vinda! Glória a Deus! Vi que temos mais gente entrando aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, queridos. Uma alegria ter vocês por aqui. Conforme nós vamos aprendendo, né, a caminhar de um jeito sistematicamente organizado, nós vamos tendo um conhecimento específico. E vocês já pararam para pensar que quando nós nos sujeitamos a este ministério, ao ministério dos mestres e dos doutores, nós estamos sendo ensinados de acordo com aquilo que é a visão daquela igreja local? Se nós estamos fora da visão da igreja local, como é que nós vamos conseguir exercer o papel que aquela igreja local está programada para exercer? Vocês já pararam para pensar nisso? E se a gente decide estudar assim de maneira... Não, eu estudo do jeito que eu quero, quando eu quero, segundo o método que eu quero, e o que eu quero, o conteúdo que eu quero, na ordem que eu quero. Você está sendo preparado, então, para agir junto com aquele grupo de pessoas, com aquele aprisco específico que tem uma função coletiva também específica? E, portanto, façam aí essa meditação, porque hoje é dia de nós podermos também nos consertar, né? De nós entendermos se nós estamos sendo igreja do jeito que o Senhor nos pede para sermos igreja e se estamos vivendo isso. Outra coisa, um outro ministério que nós temos que é um fundamental, que é todo aprisco precisa ser pastoreado. E o pastor, conversando sempre com o Senhor, assim se espera, né? Assim que deve ser, sempre recebendo do Senhor a orientação, ele traça de acordo com o que o Senhor disse, porque o Senhor é o nosso bom pastor, né? Pastor com P maiúsculo, o Senhor vai à frente e o pastor local vai ouvindo o que o Senhor está falando e chamando o seu aprisco naquela direção. Se o Senhor está chamando, por exemplo, um aprisco para trabalho evangelístico e você não está sendo preparado pelos mestres locais para o trabalho evangelístico, como é que você vai exercer a sua função? A função que o Senhor, o nosso Deus, está dando para você
como parte daquele grupo. Se você não está seguindo o pastor local que vai dizendo assim, ó, nós estamos agora, ó, o Senhor está nos orientando que nós vamos fazer um trabalho com o Ministério de Socorros. A nossa participação aqui local é dar toda intensidade no resgate daqueles que são moradores de rua, daqueles que são usuários de droga, daqueles travestis que estão aqui na região se prostituindo, daquelas mulheres que estão se prostituindo, da prostituição infantil que está aqui. Este é o nosso resgate, é um trabalho de resgate, é o Ministério de Socorro das famílias humildes e carentes. Mas se você não está sendo preparado para isso, primeiro, se você não está debaixo do pastor, você não vai conseguir seguir esta orientação que o Senhor dá para os seus pastores, para que aqueles núcleos do seu corpo exerçam o seu papel. E se você não está debaixo do pastor, você certamente não vai conseguir ser aperfeiçoado aprendendo a lidar com estas funções que o Senhor está te dando. Ora, e se você não foi evangelizado por ninguém, poucas pessoas vêm para o Senhor sem serem evangelizadas, né? Sem um trabalho prévio de evangelismo, e se ninguém fundou a igreja local, você não tem para onde ir. Então, assim, é um trabalho que é perfeito. É um trabalho maravilhoso. E nós temos ali em Efésios 4 também, a partir do versículo 11, né, que começa essa lista pentagonal, digamos assim, né, dos 5 ministérios centrais, nós temos o ministério dos profetas. Este é um ministério que ele é um pouco mais polêmico, porque existem algumas tradições cristãs que elas são cessacionistas, ou seja, elas não entendem que os dons se exercem de maneira como eram exercidos lá no século I pela igreja primitiva. E, portanto, nós passamos a ter aí uma questão muito delicada. Como nós não só cremos que os dons se exercem, mas nós temos no nosso meio pessoas que exercem o dom, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela Rose, que está aí aparecendo aqui na minha câmera, que tem o dom e de quando em quando o Senhor usa a boca dela para nos trazer a palavra, a Rita, que tantas vezes é usada. Nós temos pessoas que exercem, então nós sabemos qual é a função do profeta hoje. Certamente não é a mesma que tinha o profeta no Velho Testamento, né? Até João Batista, todos os que vieram antes de João Batista, quando nós vemos lá aquela lista bíblica, né, dos profetas menores que vem ali no final, que acaba ali com Zacarias e Malaquias, nós tínhamos profetas que eram usados com funções muito específicas, e parte das suas funções era o registro da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia foi sendo escrita por homens inspirados por Deus para que esta palavra nos fosse legada e servisse para toda a humanidade. Agora, hoje, os nossos profetas, eles têm este papel de trazer palavras que servem para toda a humanidade, para todo e qualquer tempo, enquanto não se consumar o tempo final, com o segundo advento de Cristo, né, com a segunda vinda do Senhor, a segunda parousia do Senhor, como se diz no original em grego e que muitas igrejas usam, né? Enquanto isso não acontecer, nós temos ainda pessoas que exercem a profecia. E esta é uma profecia local. Muitas vezes, a boca dos profetas é usada para dar orientações. Muitas vezes, o pastor se vale do seu corpo profético que tem ali para receber a palavra do Senhor e a condução daquilo que o Senhor quer para aquele núcleo da igreja. E, portanto, nós vamos sendo aperfeiçoados assim. Quando a gente lê lá em Efésios 4, a tradução mais comum, né, é que isso é um aperfeiçoamento dos santos. E se nós não estamos debaixo destes ministérios para sermos aperfeiçoados, nós não conseguiremos. A palavra evoluir ela é muito mal entendida, né, porque outras religiões usam ela com outro sentido, mas entendo aqui no sentido bíblico. Nós não conseguiremos estar melhor habilitados para recebermos as funções que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E qual é o perigo de não estarmos habilitados? Porque Efésios 4 diz qual é a finalidade disso. E a finalidade é que cheguemos à unidade da fé e à varonilidade ou à maturidade da igreja. Uma igreja que é bem preparada, ela é uma igreja madura. E se ela é uma igreja madura, ela consegue exercer com muita intensidade o papel que o Senhor confia a ela. Os desafios que esta igreja pode receber são maiores. Inclusive, uma igreja mais bem preparada, com os seus santos, né, mais bem preparados, e uso aqui a palavra santos no sentido do cristianismo e não do catolicismo, né? Separando aqui catolicismo de cristianismo, sem querer ofender ninguém, como coisas diferentes. Então, santos aqui é no sentido do cristianismo.
E nós que somos os santos, aqueles que têm o Santo Espírito, e portanto estamos sendo também ensinados a andar em santidade, conseguimos nos tornarmos mesmo uma coisa só. Porque a igreja, ela é uma coisa só, é uma só igreja. Nós hoje não usamos mais a expressão católica, porque a Igreja Católica lá do Vaticano usou este termo, né? Este termo ficou tão cunhado, então a palavra católico acabou ficando como uma designação para aquela instituição específica lá do Vaticano. Mas a palavra católico, né, significa global, internacional, a Igreja una de Cristo. E como chegamos à unidade? Pelo aperfeiçoamento. E como somos aperfeiçoados se não nos sujeitamos aos ministérios por meio dos quais o Senhor nos aperfeiçoa? E isso não é questão de opinião. A Bíblia nos diz. E a Bíblia, como estudamos, né, no último culto de estudo bíblico, ela é a palavra de Deus. E, portanto, nós a seguimos. Inclusive, este é o sinal que nós temos para saber se os profetas que estão sendo habilitados estão realmente exercendo de maneira saudável a profecia. Porque toda profecia ela só pode ser dada de acordo com a palavra da Bíblia. Se ela é uma profecia que vai contra o que está escrito na Bíblia, você pode crer que é falso profeta. Então, nós temos instrumento para saber como os ministérios são adotados. E este instrumento é a palavra de Deus. Nós temos outros ministérios também. Ali em Efésios 4, nós temos essa lista, né, dos 5 ministérios centrais, que na igreja contemporânea, normalmente são aqueles que são usados como organização da igreja local. Nos grupos cessacionistas são só 4, né? A profecia não é incluída, mas nos grupos avivados ou pentecostais são os 5 mesmo. E nós temos outros ministérios. Esses outros são só mesmo nos locais avivados e pentecostais, porque nós temos, inclusive, ministérios de milagres, de dons de cura, ministérios de variedade de línguas. Ora, uma igreja que não crê que dá para falar em línguas e que olha com desconfiança ao falar em línguas, ela certamente não vai organizar um ministério para isso. E se nós olhamos para esta lista que o Senhor nos dá em 1 Coríntios 12, nós também passamos a perceber como as nossas igrejas estão deficientes. Pois nós não temos ministérios organizados em muitas igrejas para isso. Raras são as igrejas onde você tem um ministério de cura, ou seja, aqueles que são os irmãos intercessores específicos para isso. E que quando impõem as mãos, eles, por terem um dom dado pelo Senhor, porque só o Senhor dá dons, né? O Senhor, dom a gente não se aperfeiçoa para ter. Dom ou você tem ou você não tem. E estes dons que o Senhor dá, e ele só tem as pessoas para quem ele dá, são exercidos nos ministérios, diferente dos frutos, né? Vocês lembram que a gente tem também a lista dos frutos? Nós temos lá em Gálatas 5 quais são os frutos do Senhor, os frutos do Espírito de Deus. E para estes frutos nós conseguimos cooperar com a nossa racionalidade e nos sujeitando ao Senhor. E a igreja, a gente também percebe quando uma igreja é madura, não só pelos ministérios que ela tem organizados, né? Pela unidade de fé, lá de Efésios 4, quando você olha uma igreja bem coesa, uma igreja que você fala, uau, todos os membros desta igreja estão cooperando para esta visão que o Espírito de Deus revelou para esta igreja. Ou seja, se é uma igreja de socorro, você vê que todo mundo tem um papel. Às vezes o papel, as pessoas só pensam em coisas ou muito intelectuais ou muito sobrenaturais. Às vezes o papel é cozinhar. Para o Ministério de Socorro você vai, às vezes, distribuir alimentos, certo? Precisa ter alguém que cozinhe, alguém que se coloque na posição de cozinhar. Então nem sempre é hiper intelectual ou hiper espiritual, né? Não, às vezes é trabalho mesmo, dizer, eis-me aqui, Senhor, Hinenikan Yeshua, eis-me aqui, Senhor Jesus, estou aqui para te servir, onde consigo? É limpando o banheiro, a gente vai receber os moradores de rua, tá limpinho o banheiro para que eles sejam recebidos num lugar acolhedor? Limpar o banheiro pode ser parte deste ministério coeso. Agora, se a igreja está dispersa, com gente que só vai lá no domingo ou no sábado, faz o culto e vai embora, isso é mesmo igreja, gente? E se é igreja saudável? Então, vamos fazer este exame sobre nós mesmos, tá? Nós estamos nos sujeitando aos nossos pastores, às nossas lideranças eclesiásticas? E digo mais, como falamos aqui dos frutos, enquanto igreja, nós estamos coletivamente cooperando uns para os outros, para que nós frutifiquemos aquelas coisas que estão
em Gálatas 5, nós estamos cooperando uns aos outros para sermos mais benignos. Nós temos de maneira intencional, nos achegado aos nossos irmãos para dizer, poxa vida, fulaninho de tal, você está com um problema com benignidade, você é muito ríspido. Tenta desenvolver o amor. Vamos orar para que o Senhor permita que você tenha mais gentileza, mais sutileza, porque às vezes as pessoas interpretam mal o que você fala, às vezes é no jeito. E como a benignidade, ela é fruto do Senhor, vamos orar junto, vamos desenvolver junto. Ou um outro fulano que tem um problema com a ira. É aquela pessoa que perde a cabeça, aquela pessoa que grita. E façamos o exame, tá? Nós mesmos, nas nossas casas. Nós somos mansos como manda o Senhor, bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino de Deus. Estes herdarão a terra, né? Nós temos sido mesmo? Ou nós só somos de aparência? E se nós não somos, como é que nós conseguimos pedir ajuda para os nossos irmãos da igreja para que nós frutifiquemos mansidão? Ué, se nós somos igreja, nós edificamos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, a igreja nos ensina, não é? Como fazemos? Então, aí vocês percebem que a igreja tem um papel nisso? E que se nós caminhamos sozinhos, nós não temos como ter isso? E vocês já pararam para pensar que na Bíblia ninguém caminhou sozinho? Ninguém, nem antes nem depois de Cristo. E tudo que Cristo ensinou é para a igreja no coletivo, fala sobre a fé individual para que nós integremos a igreja, e que quando nós nos encontrarmos com o Senhor e chegar o dia das bodas do Cordeiro, ou seja, o dia em que a igreja realmente entrará, selará o seu casamento com o Senhor, o indissolúvel casamento, para nunca mais se separar dele e ficar com ele assim, ó, juntinho, como uma só carne, ali diante do Senhor, corporificado diante de nós. A igreja, esta noiva que entra, não é um indivíduo, não sou eu a noiva de Cristo, ou vocês a noiva de Cristo, somos nós juntos. Vocês já pararam para pensar? Que não é uma entrada individual, é uma entrada coletiva. A noiva é o conjunto de todos aqueles que viveram com e para o Senhor desde que a terra começou a existir. Então, prestem atenção em como a igreja brasileira, vou falar aqui especialmente com a igreja brasileira tem vivido, e vejam se isto que a Bíblia nos ensina tem sido vivido. E não tendo sido vivido, qual é a nossa participação? Agora sim, a nossa participação individual para edificar ao corpo. Como que nós nos sujeitamos ao Senhor, falando assim, Senhor, nos ajude a ser igreja melhor e a cooperarmos para que este coletivo atue melhor. Sei lá, de repente, no núcleo onde fulano está, a gente tem uma igreja que ela é fria de dons. Gente, vamos fazer aqui uma campanha de oração, vamos nos reunir juntos para que o Senhor derrame dons aqui sobre este local. Ou, às vezes, no local onde você está, é uma igreja que não tem mestres e doutores. Ninguém entende da palavra lá. A palavra lá é mal compreendida, mal interpretada. Muitas coisas que são heresias são faladas durante os cultos. Gente, mas precisa ter alguém então preparado. Como que a gente faz para preparar essa pessoa? Nós chamamos um mestre, um doutor de fora? Como nós fazemos para que isso funcione? Então, a igreja, como coletivo, ela precisa estar assim organizada, até porque a igreja é um conjunto coeso de soldados de Cristo, que defendem uns aos outros. Vocês lembram que o Senhor nos ensina em Efésios 6 as peças da armadura? Nós não usamos aquelas peças da armadura só para nós próprios. Quando nós colocamos a couraça da justiça, quando levantamos o escudo da fé, a espada da palavra, nós defendemos uns aos outros. Nós nos defendemos, inclusive, não só como igreja local, ou seja, aqueles que são ali, que convivem ali em torno do mesmo templo, organizados sob a liderança de um mesmo pastor, mas nós nos defendemos como igreja global, igreja de toda a terra. Nós defendemos uns aos outros e precisamos estar atentos para que consigamos exercer esse papel. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá no Apocalipse nós vemos a igreja perseguida e nós já estamos vivendo estes tempos, em que a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus está sendo cerceada. Muito em breve vocês podem ter certeza que muitas coisas que estão escritas na Bíblia nós não conseguiremos mais pregar porque serão passíveis de penalidade ou civil ou criminal. Nós já estamos nos enveredando para estes tempos e nós sabemos quem é que está agindo por trás disso, porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, lá está escrito perfeitamente quem é que está agindo contra a igreja, que é aquela criatura que está lá, o inimigo das nossas almas. E ele ataca mesmo, ele mira na igreja. Antes ele mirava no povo de Deus, e do povo antigo de Deus, antes de Cristo, aquele povo que era uma nação mesmo, política, uma nação
né, num Estado político, num Estado-nação, que é a nação de Israel, e a Bíblia nos diz claramente, ó, e ali a transição de um para o outro, ó, aqueles que eram do povo de Israel, que não se converteram ao Cristo, foram enviados ao deserto. Você se lembra dessa passagem? Que tem uma passagem muito marcante, que você tem ali o povo de Deus como representado como a noiva de Deus, pronto para dar à luz, e aí aparece a imagem de uma mulher gestante, e ela está gestando Jesus de Nazaré. E o povo de Deus, enquanto está se preparando para gestar, todas as coisas estão cooperando para que Jesus venha. E quando Jesus vem, Jesus morre, ressuscita, é arrebatado ao trono de Deus, conforme está escrito ali em Apocalipse 12. Este povo de Deus, aqueles que é o povo antigo de Deus e que não se converteu, não se tornou agora a noiva capacitada pelo Messias, este povo vai para o deserto. No deserto, Satanás tenta atacá-los, mas não consegue. Não sei se vocês se recordam bem dessa imagem, que é a terra se abrindo, Satanás jorrando um rio de água, provavelmente de água tóxica, venenosa, né, para atingir a noiva, mas ela é levada para o deserto. E ela fica nessa... E o que é o deserto? A terra estéril, seca, sem vida, de pouca vida, né? E este povo antigo de Deus está lá esperando até que se cumpra algo para que o Senhor tire o remanescente. E aqueles que são da igreja do Senhor agora, que estão sobre o fundamento dos apóstolos, que estiveram cara a cara com Cristo, que foram ensinados por Cristo, e sobre quem caiu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e depois o Espírito Santo foi se multiplicando por todos aqueles que passaram a crer no Senhor, estes passam a ser a igreja perseguida. E lá está escrito que Satanás agora está em guerra. E nós temos armas para nos defender desta guerra, não é? Nós não temos armas para nos defender desta guerra, que são as armas que nós lemos lá em Efésios 6, e nós não nos defendemos só individualmente, gente. A gente se defende coletivamente. E, portanto, eu quero encerrar aqui para abrir para as perguntas, porque já estamos nos enveredando aqui para o fim, né? Já estamos agora às 9:55. Eu queria que vocês parassem e pensassem sobre isso. Vocês, agora sim, vocês individualmente, estão fazendo parte do corpo e exercendo os dons para edificação mútua no corpo, com uma função no corpo, exercendo o ministério ou sendo discipulados ou sendo aperfeiçoados para o exercício de ministérios pelos outros membros do corpo. Vocês estão defendendo os demais núcleos da igreja que vai sendo atacada, seja da sua igreja local, ou seja da igreja internacional, da igreja mundial, né? Igreja, é difícil hoje usar os termos, porque todas as igrejas já roubaram um termo para si, né? Uns roubaram. A igreja católica já tem dono, a igreja mundial já tem dono, a igreja internacional já tem dono. A gente está quase ficando sem expressão para falar, mas essa igreja que permeia toda a terra, vocês estão exercendo isso? E até nas pequenas coisas, porque às vezes a gente não exerce assim fora, a gente exerce dentro. E vocês lembram qual é o mandamento para dentro das nossas casas? Vocês lembram lá em Deuteronômio 6? Que a gente ensina a palavra de Deus ao levantar, ao deitar, ao sair, ao entrar. Mas vocês estão fazendo isso dentro das casas de vocês? Isso está sendo cumprido como mandamento cumprido do Senhor? Ou é uma palavra bonita, mas que ainda não é vivida? E se não está sendo vivida, que tal orarmos para que isso seja vivido nas vidas de vocês? Porque às vezes a gente pensa no ministério fora, que precisa de muito preparo, de muitas coisas, mas e o ministério interno das nossas casas, para o qual nós já estamos capacitados em termos, desde o começo, porque já conhecemos as pessoas, as vicissitudes das pessoas com quem moramos, o que funciona, o que não funciona, e aprendendo a ouvirmos a voz de Deus, vamos sabendo usar este conhecimento que já temos de maneira sábia. Nem sempre o profeta tem honra na sua pátria, Jesus disse isso, né? Que é um jeito de dizer que é em casa de ferreiro, espeto de pau, mas nós temos o dever. E se temos o dever, ainda que seja difícil, ainda que com pouco sucesso, nós precisamos exercer. E assim eu encerro a palavra de hoje sobre quem somos nós, a igreja, por que nós existimos, para que nós existimos, onde, né, nós nos reunimos, será que nós somos um lugar? O lugar só faz sentido se a igreja está lá reunida, né? E passo a palavra para quem quiser perguntar. Vocês fiquem à vontade para levantar a mãozinha ou para abrir o microfone e falar. Se alguém estiver falando e alguém mais quiser entrar, pode levantar a mão que eu vou olhando aqui a ordem. Alguém tem perguntas para fazer? Fico à disposição de vocês para as perguntas.
Então, eu só queria fazer uma colocação. O ministério da nossa casa, eu acho que é o ministério na qual a gente é provado e aprovado, né? É o primeiro ministério. É onde você em todos os sentidos. É quem te conhece verdadeiramente quem você é. Sem máscara, né? Sem nada. Além de Cristo, né? A casa você não tem como esconder. Acho que é o ministério. Acho que você vai aperfeiçoando no dia a dia no ministério da casa. Eu não peguei qual foi a parte que você falou da Bíblia sobre a noiva de Cristo, do deserto, desse exemplo que você... É Apocalipse 12, gente. Em Apocalipse 12 e 13, acontece assim. Vocês lembram que a Bíblia ela não é dividida em capítulos e versículos do original, então é um texto contínuo, né? A gente lê Apocalipse 12, ele começa com a imagem do povo de Deus, o povo de Deus do Velho Testamento, ali representado como uma mulher gestante, já com dores de parto. E aí, quando ela está com as dores, o tempo... O que acontece nas dores de parto, né? As dores vão ficando cada vez mais intensas e mais curtas, mais frequentes. E aí, quando o povo passou por tudo o que tinha que passar, para que se cumprisse tudo aquilo que estava escrito sobre a vida, tivesse o cenário perfeito para a primeira vinda de Jesus, Jesus veio. E qual era o cenário perfeito? Hoje a gente consegue olhar com mais clareza, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que existia na época de Cristo que não existia em outras épocas? Por exemplo, tinha sido feita uma promessa a Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas através da sua descendência, né? E a descendência dele, que era o Cristo, que alcançaria todas as nações da terra e traria todos para dentro desta nação de Deus, que deixaria de ser uma nação política, né? Um país, e passaria a ser esta igreja internacional, né? Do povo de Deus. E aí, a gente olha, o que tinha no Império Romano, que só passou a existir no Império Romano e não existia antes? Estradas que ligavam um vasto território. A partir dos persas, esta rede de estradas começou a ser construída. E com esta rede de estradas, o que começou a acontecer? As pessoas podiam andar livremente e levar a palavra para todos os cantos da terra. O que mais que podia acontecer? Existia um fenômeno chamado Pax Romana, que era mais ou menos polícia. No mundo antigo não existia polícia. Ou seja, você estava sempre à mercê dos homens maus. Mas dentro do Império Romano, o Império Romano fazia a chamada Pax Romana, que é assim, aqui dentro todo mundo pode se movimentar de acordo com essas leis aqui humanas, eram leis humanas, mas que garantiam uma certa segurança. Então, assim, passou a existir uma rede. Quando a gente vê ali as cartas dos apóstolos sendo distribuídas e as visitas dos apóstolos, a fundação das igrejas, depois a visita das igrejas e o envio de pastores e bispos para essas igrejas, a gente vê assim, uau, isso só foi possível desta maneira intensa porque existiu esse momento. E o que era isso, senão o momento em que a noiva estava pronta, né, a pariu. E aí, depois deste momento ali no finalzinho de Apocalipse 12, a gente vê esta noiva antiga, né? Esta mulher antiga que pariu Cristo, sendo enviada para ficar no deserto, afastada, onde ela não seria destruída. E quantas coisas aconteceram com o povo judeu e acontecem com o povo judeu. E Satanás odeia o povo judeu porque conhece os planos, né? Para o povo judeu. Então, assim, não só o Holocausto é uma das tragédias que o povo judeu viveu. O povo judeu viveu as guerras romano-judaicas, que praticamente dizimaram toda a população judaica ali no Oriente Médio. Isso lá no comecinho, começou no ano 70 depois de Cristo, até o ano 130 e poucos depois de Cristo, aqui foi quando acabou a terceira guerra romano-judaica, né, que é a guerra chamada de Bar Kokhebas em português, ou de Bar Kokhba no original em hebraico. Aquilo foi terrível. Os judeus praticamente foram dizimados ali naquela região, mas sobreviveram, e não só sobreviveram, como 2000 anos depois, o que conseguiram fazer? Refundar o Estado de Israel, com o apoio da comunidade internacional. E muitas coisas vão acontecer ainda com este povo para que se cumpra o que é esperado para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, agora, entre a noiva ter dado a luz ao Cristo, né, saiu do povo de Deus a noiva, e agora a palavra de Deus se espalha para abençoar todas as nações da terra, conforme prometido a Abraão. Muitas coisas vão acontecendo. E nestas outras coisas acontecendo, o que Satanás vai fazendo? Guerra
ao remanescente. Ou seja, a igreja agora, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, coisa que o povo que segue a velha aliança não é, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mas estes que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus permanecem em guerra, mas estão bem armados para a guerra. E vejam que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso saiu da própria boca de Jesus. Mas isso quer dizer, olha que importante a participação nossa como igreja. Isso quer dizer que nós não possamos perder a vida como mártires? Não. Mártires ocorrem. Esta palavra não quer dizer que nós não caiamos na batalha, né? Que nós não tombemos individualmente. Quer dizer que o coletivo, a igreja, prevalecerá e continuará existindo até o final. Mesmo quando nós tivermos de nos depararmos com o homem da iniquidade, que é a besta, né? Que é o enviado de Satanás para destruir de uma vez por todas a igreja, que é conhecido como o anticristo, aquele que se opõe a tudo que se chama Deus, ainda assim a igreja não será dizimada. Quando a igreja estiver prestes a ser dizimada, e isso vale também para o povo antigo de Deus, o povo judeu, estiverem cercados e assim, ó, parece que agora chegou o fim. Os céus se abrirão e lá vem ele saltando sobre os montes. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esta gloriosa palavra. E isso está escrito em Apocalipse 12, e no Apocalipse 13 vem a parte do anticristo e do falso profeta. Então, de 12 para 13, a gente vê esta batalha, esta militância entre as trevas e aqueles que foram transportados para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Apocalipse 12 e 13. Glória a Deus. Zaminha, obrigado pela participação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tudo isso. Abro a palavra aqui para quem mais quiser falar, queridos. Senhor Luiz, quer falar? Senhor Luiz, ouvi sua voz. A paz do Senhor, Senhor Luiz. A paz do Senhor, Dani. Eu não estou conseguindo fazer me visualizar aí, mas eu cheguei com 5 minutos, 6 minutos aqui na programação, né? Mas glória a Deus, glória a Deus. Mas eu, por enquanto, ainda não vou falar, não. Tá bom, Desculpa, tá bom. viu? Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus pela sua presença aqui. Queridos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de falar alguma coisa? Alguma dúvida que ficou, alguma coisa interessante, mesmo que não seja sobre o que eu falei exatamente, mas que tenha a ver com o papel da igreja, do coletivo igreja? Eu queria. Pode falar? Amém, deve. Obrigado. Eu queria só fazer um acréscimo, né, no que você falou aí do comportamento, né, nosso, né, diante de Deus. A leitura da Bíblia, ela é um processo assim, fundamental na vida do cristão, né? É igual quando a gente está fazendo uma faculdade, né? A gente só passa, né, diante de tirar notas boas, pelo menos o mínimo, uma média na prova, né? E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente fica familiarizada com o que Deus quer, né? Porque aquele livro que foi escrito, foi instruído pelo Espírito Santo, né? Ele está ali, a palavra de Deus, literalmente, para a nossa vida, né? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai entender o que Deus quer para nós. Aleluia. Obrigado, é muito verdade isso. É muito boa essa comparação, porque para a faculdade ou para os nossos cursos terrenos, a gente estuda, né? Por que a gente estuda para passar? Por que a gente se prepara? A gente se sujeita à prova, a gente faz aquele estudo que a gente vai fazendo como se fosse uma maiêutica pessoal, né? Vai perguntando, a gente faz a pergunta e a gente mesmo responde, a gente pede para alguém nos tomar as perguntas. E por que com a Bíblia, que é o que nos vai dar a salvação eterna, a gente não faz isso? Está parado para perceber? Como é esquisito? Como a gente vai sendo tomado pelas coisas da terra e ficando com os olhos na terra, ao invés de ficar com os olhos no céu? Por que nós não temos a mesma disciplina para estudar as coisas de Deus? Muitas vezes, alguns têm, né? Mas por que muitas pessoas não têm essa disciplina? Isso realmente é uma pergunta a ser feita. Amém, Rô. Brigadão, Rô. Queridos, está aberta a palavra. Se alguém quiser falar.
Não? Ali uma. Ali duas. Ali três. Amém. Obrigado, queridos. Eu queria... Alguém se habilita a fazer a oração final? Você está falando que sim? Está falando que sim ou está só... É? Espera aí, deixa eu abrir aqui seu microfone. Eu não estou conseguindo abrir o seu microfone. Você consegue se abrir? Abri. 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 Palavra é sua. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos agora, Senhor, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos aprendendo mais do teu Evangelho. Senhor, que tu venha, Senhor, nos encher do teu Espírito Santo, que essas palavras não fiquem apenas, Senhor, no nosso dia, mas fique também gravado na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, a nos orientar, a nos alertar, para estar constantemente lendo a tua palavra, meditando naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Senhor, e nesses dias que se aproxima da tua vinda, que nós venhamos a estar desperto e a querer a cada vez mais aprender mais do Senhor, a querer fazer a tua vontade. O Senhor está nos ensinando e que nós devemos estar sempre alerta para ver, andar de acordo com o teu desejo. E na tua palavra está escrito ali tudo o que nós devemos fazer. Nós venhamos a ter entendimento para continuar praticando as boas obras, para que nós possamos alcançar o teu reino no dia da tua vinda. Porque se estivermos preparados para isso, nós não subiremos, é isso que está na tua palavra. E nós estamos aqui, nesse dia a dia, batalhando para alcançar, né, o céu, porque não basta a gente aceitar o Senhor como Salvador, nós sermos batizados nas águas, conforme o teu mandado, mas também nós temos que andar numa vida nova, porque nós devemos nascer de novo, né? Nascer de novo significa deixar a velha natureza e andar na natureza nova que é em Cristo, o Senhor. Então, nós devemos te imitar. E quando a gente te imita no nosso dia a dia, nós estamos cada vez mais nos aproximamos do Senhor. E nós venhamos a estar, né, te agradando com mais intensidade, Senhor. Que o Senhor venha colocar essa vontade no nosso coração, para que nós venhamos a te agradar, né? E falarmos do teu evangelho para as outras pessoas, porque assim como nós recebemos essa novidade, né, na nossa vida, e isso nos transformou, que nós venhamos a ter sabedoria do céu para também falar para os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, e estar dando exemplo de vida nova em Cristo Senhor, e poder estar ganhando almas para o Senhor. Que o Senhor venha, né, nos usar, né, nos orientar, nos ensinar em cada dia da nossa vida. Que o Senhor venha contar sempre comigo, Pai, sempre conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Amém. 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 Palavra que provém de Deus, né? Dessa oração. Glória seja dada ao Senhor. Provém do Senhor essa palavra. Queridos, muito obrigado a vocês. A palavra fica, vocês sabem, né, que ela fica gravada. A partir de amanhã já fica disponibilizada para quem é do grupo assistivo. Vocês podem mandar para quem é de fora também. Esse é o tipo de palavra voltada para quem é de dentro da igreja, né? Ela não é evangelística, então ela é mais difícil para quem é de fora. Mas vocês conhecem, cada um de vocês, no seu ministério pessoal, no seu ministério com os amigos, com os familiares, sabem aqueles que estariam preparados para receber a palavra. Ela é lançada também em pequenos clipes, né, em shorts, em pequenininhos, que ajudam também em temas muito específicos. Agora, mais importante do que isso é vocês se apropriarem desse conhecimento e, ao invés de compartilhar, vocês pregarem pelas bocas de vocês, porque aí é totalmente diferente. Qualquer oportunidade, lança a rede,
Lança a rede. Pescadores de homens. Aleluia. Queridos, uma boa noite para vocês. O Senhor abençoe vocês, dê uma noite de paz. Agradeço pela vida de vocês. O Senhor nos dá autoridade como igreja para fazermos certas coisas, né? E com a autoridade que o Senhor me dá, eu abençoo a vida de vocês, para que vocês tenham uma noite de paz na presença dele. Amém? Amém. Fiquem com Deus. Tchau, queridos. Beijo para todos. Beijo.